Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem uma, né? Se você está com ela aí em casa, se você tem no aplicativo, tem no celular, abrisse em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Amém? Mateus 28, versículos 5 e 6. Se encontrou, vamos ler, né? Se não encontrou, olhe aqui na tela, nós vamos reproduzir também para que todos acompanhem, tá bem? Vamos lá. A leitura diz o seguinte: mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, né, não é diferente do que o que a gente viu de manhã. Apenas muda um pouco o livro, muda o capítulo e versículo, mas a história é a mesma. E hoje nós vamos, agora nesse momento, nós vamos continuar falando dessa mesma história, porque é domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição, é o domingo em que a gente precisa relembrar, né? E fazer isso com esperança e com fé, porque foi por nós, foi em nosso favor, mas é um dia que a gente precisa relembrar mesmo que Jesus Cristo, a despeito do que as pessoas imaginam, do que as pessoas até falem, né? Ele morreu por nós. Uma pessoa perfeita, uma pessoa justa, uma pessoa correta, por nós imperfeitos, injustos, incorretos, pecadores. Os adjetivos que declaram quem somos, né? Que declaram o que somos, são inúmeros, né? Pecadores, infiéis, falhos, limitados, fracos, enfim, errados, né? Distante de Deus, iníquos muitas vezes. Então, existem vários adjetivos para a nossa posição, para a nossa condição, principalmente para a nossa condição sem Jesus Cristo. Com Jesus Cristo a coisa já muda um pouco de figura, graças a Deus, né? Nós, embora sendo pecadores, limitados, fracos, falhos, mas somos também, graças a Jesus, justificados, libertados, né? Santos, feitos perfeitos para a glória do Senhor e assim por diante. Bem, vamos para o texto, vamos para a história, né? Já falamos de manhã, vamos falar mais uma vez agora. Jesus Cristo na sexta-feira é crucificado, passa o sábado, domingo de manhã cedo, vai lá para o sepulcro, lá para o lugar onde ele havia sido sepultado, lá para a boca da caverna, daquele buraco feito em rocha, onde foi colocado o corpo dele. Aquelas mulheres de manhã vão para tentar fazer no corpo do Senhor um embalsamento, uma limpeza, tentar fazer o que não deu para fazer na sexta-feira, porque ele teve que ser enterrado às pressas. O sábado já estava chegando, às 6 da tarde ele já chegaria o sábado,
ele já deveria estar sepultado, ele havia morrido às 3 da tarde, então o tempo era pouco, era pequeno, e eles tiveram então que fazer um preparo muito simplório, uma liturgia muito simplória, né? Não foi adequada, não era, ficou aquém daquilo que o judeu fazia para os seus entes, né? Então as mulheres naquele dia de manhã resolvem ir com esse intuito, chegam lá e se deparam com os anjos, né? Que haviam movido a pedra, que haviam recepcionado Jesus Cristo de volta à vida, né? Os anjos que haviam testemunhado em loco tão grande poder, tão grande maravilha, e estava ali também para conduzir, para dar a primeira mensagem, né? Que seria para aquelas mulheres. Elas chegam ali, ficam apreensivas, preocupadas, porque temiam que o corpo do mestre tivesse sido roubado e assim por diante. Aí, queridos, quando elas se deparam com aquilo, o anjo do Senhor aparece e as acalma e as tranquiliza, né? E as palavras que nós lemos nesse versículo é a resposta do anjo para elas, né? Diz assim: não tenhais medo. Mulheres, não temam, né? Eu sei que vocês estão buscando Jesus Cristo, eu sei que vocês estão aqui por causa dele, ele que foi crucificado. Mas olha, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Aí ele convida as mulheres a entrar, né, e olhar o lugar onde ele estava. A história é maravilhosa, né, irmãos? A nossa fé para a salvação e para a vida eterna se inicia bem aí, né? Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se ele não tivesse tornado a vida, que provas, que esperança teríamos nós, né? Que confiança teríamos nós de termos o mesmo destino, o mesmo fim? Nenhuma. Por isso que Paulo disse que ele é o primeiro entre muitos, né? Ele inicia, ele abre a porta ali, ele passa, e muitos outros passarão após ele, inclusive nós, inclusive eu e você que aceitamos a Jesus, que confiamos, né? Que entregamos a nossa vida a ele, que entregamos a nossa sorte a ele, né? Que o nosso destino entregamos a ele, o nosso futuro, né? Então, inclusive nós passaremos por esse caminho. Então, a nossa fé se inicia quando o próprio mestre morre e ao terceiro dia ressuscita. Mas eu não quero falar especificamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, embora a gente já tenha falado bastante sobre isso hoje. Eu quero falar sobre aquilo que o anjo disse para as mulheres e que nós ainda temos certas dificuldades em, eu não digo acreditar, mas praticar. Porque uma coisa é a gente acreditar, confiar, e essa confiança aí é até o ponto de acompanhar, de seguir. Mas praticar é diferente, porque praticar é pautar a nossa vida
de acordo com aquilo que a gente crê. A gente pode acreditar assim e praticar de forma diferente. Um exemplo, Pedro, quando Jesus Cristo vem andando sobre as águas naquela noite, né? Naquela noite maravilhosa, alguns diriam fatídica, eu prefiro dizer ímpar, porque a expressão do poder e dos milagres do Senhor naquela noite ali foi algo que assim, todos nós gostaríamos de viver. Jesus Cristo vem andando sobre as águas em direção a ele, todo mundo com medo, aterrorizado, e Pedro, audacioso, diz assim: se tu és mesmo o mestre, então me faça andar sobre as águas, né? E aí Jesus Cristo disse: eu sou, então venha. E aí Pedro desceu do barco e começou a andar. Nesse momento em que Pedro desce do barco e anda, está conciliado as duas coisas. Primeiro, ele cria, e segundo, ele praticava o que cria. Ele cria que era Jesus e cria que podia andar sobre as águas, e ele pautava a vida dele em cima dessa fé. Ele saiu do barco e andou. Lá pelo meio do caminho, ele podia até ser que continuasse crendo, mas passou a olhar para as tempestades e sua vida prática deixou de se pautar pela sua fé. Ele não continuava crendo que era Jesus? Continuava. Ele não continuava acreditando que Jesus Cristo andava sobre as águas e que ele podia andar? Continuava acreditando. Mas a sua atitude já não demonstrava aquilo que ele cria, né? Jesus Cristo vem, toma ele, leva para o barco, e leva para o barco ele como? Carregado? Não. Ele volta andando, provavelmente, né? Muito provavelmente. Ele começa a afundar, Jesus o ergue e ambos voltam andando para o barco. Aí novamente a gente vê, né, eles se unirem novamente à fé, e a prática, né? Então é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. As palavras do anjo para a vida de Jesus Cristo, as palavras, para a vida das mulheres que ali estavam, é que eu quero que nós refletíssemos um pouco nessa noite. Quando o anjo chega para ela e diz assim: olha, ele não está aqui, não tenham medo, eu sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Como havia dito. Olha só, irmãos, Jesus Cristo, perdão, queridos, aqui eu tive aqui um lapso. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui com eles, com os discípulos, ele deu sinais claros de que ele cumpriria aquilo que havia sido dito sobre ele, sobre ser o Cordeiro de Deus, sobre ser crucificado, sobre entregar a sua vida e sobre ressuscitar. E Jesus Cristo foi muito claro em alguns momentos para com os seus discípulos e aqueles mais próximos com respeito a esse destino, com respeito a
esse propósito, a essa missão. Jesus Cristo fala para eles que era importante que ele, enquanto filho, fosse levantado. Ele pregou algumas vezes sobre o sinal de Jonas. Você deve saber que ficou 3 dias no ventre de um peixe, um grande peixe, né? Ele falou sobre o sinal sobre o templo, que ele destruiria o templo e reergueria novamente o templo, né? E ele também falou diretamente aos seus discípulos que ele cumpriria essa missão. Isso ele nunca omitiu, nunca escondeu dos discípulos. Bem, quando o anjo chega para aquelas mulheres e diz assim: ele ressuscitou como havia dito, ele estava dizendo: o Senhor não mentiu, não faltou com a palavra, não voltou atrás com a sua promessa, ele cumpriu o seu propósito, ele iniciou a sua obra e completou esta obra na sua ressurreição. Ele não está mais aqui. E vocês podem olhar, e vocês podem entrar, e podem ver o lugar onde ele estava deitado, onde o seu corpo foi prostrado, já não se encontra ocupado, ele está vazio o lugar. Irmãos, essa é a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje, nesse dia de domingo de Páscoa, nesse dia da ressurreição. Que o Senhor não falta na sua palavra. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Todo o propósito, toda as suas os seus planos, né? Eles são realizados. Os planos do Senhor não serão e não são frustrados. O Senhor tem promessas e promessas sobre as nossas vidas, a partir da maior de todas, que é a salvação, que é a vida eterna. Ele tem tantas outras promessas para a nossa vida pessoal, promessas de cura, promessas de libertação, promessas de restauração. O Senhor tem prometido estar conosco até a consumação dos séculos. O Senhor tem prometido estar dentro de nós através do Espírito Santo. O Senhor tem prometido nos fortalecer. O Senhor tem prometido nos ajudar. O Senhor tem prometido sinais nos acompanhando à medida em que a gente crê, à medida em que a gente tem fé nele. O Senhor tem prometido a sua volta, o seu retorno. O Senhor tem prometido dar um fim no nosso choro, nos nossos prantos, nas nossas dores. O Senhor tem prometido o nosso descanso, né? O Senhor tem prometido a vida eterna. O Senhor tem prometido nos abençoar, nos proteger, nos guardar. O Senhor tem prometido manifestar em nós a sua presença, manifestar em nós a sua direção, nos fazer uma nova criatura. O Senhor tem prometido uma infinidade de coisas na vida da gente, para a nossa família, para a nossa vida individual, para a nossa vida em todas as esferas dela. Na esfera profissional, na esfera familiar, na esfera social. O Senhor tem prometido amparo, guarda, vigia, proteção, cuidado, livramento. São tantas e tantas promessas do Senhor para a nossa vida, que envolve um relacionamento, que envolve obediência, que envolve entrega. O Senhor tem manifestado a sua vontade de caminhar conosco, de nos fazer testemunhas do seu poder. O Senhor tem manifestado o seu intento
e a sua vontade de fazer de nós exemplos para a humanidade, para as pessoas, de um Deus que tem um relacionamento pessoal com o indivíduo e faz da vida desse indivíduo, independentemente de qualquer coisa, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante. Você entende isso? São muitas promessas do Senhor para a vida da gente. O Senhor tem prometido esse crescimento, esse envolvimento, essa produção de milagre. O Senhor tem prometido essas coisas. E a gente crê, eu creio, e acredito que você também crê. Eu creio que o Senhor tem realmente, ao abrir a sua palavra, eu creio que Ele está falando comigo na sua palavra. Todo o cuidado prometido, toda a bênção prometida, toda a alegria, todo o livramento. Ele, embora Ele nunca tenha dito que haveria ausência de dificuldades, ausência de tristeza aqui nessa terra, né? Ausência de pranto, mas Ele, apesar de nunca dizer que haveria essa ausência, além disso Ele promete que apesar disso nós temos a Ele, nós temos o seu Espírito, nós temos o seu consolo, nós temos o seu conforto, nós temos o cumprimento, as possibilidades de cumprimento dessas promessas que certamente darão testemunho da sua presença e do seu poder na nossa vida. Então, irmãos, a gente crê nisso, mas será que a gente tem vivido como a gente crê? E eu não estou falando aqui, irmãos, no sentido de realizar todas essas coisas na vida da gente, não é nada disso. Mas será que nós não temos deixado a nossa cabeça baixar diante das impossibilidades, diante dos constrangimentos da vida, das aflições da vida, diante das impossibilidades nos apresentadas, diante dos inimigos que por vezes nos excedem em força, nos excedem em tamanho? Será que a gente não tem desistido das coisas, não tem desistido de viver o cumprimento dessas promessas na vida da gente? A gente crê, a gente acredita, a palavra é real, a palavra é verdadeira, ela serve para a humanidade, os crentes, os cristãos, mas será que realmente, diante da possibilidade de viver essa realidade, de viver o cumprimento dessa promessa, será que nós não estamos nos rendendo? Será que nós não estamos nos permitindo viver de outra forma, né? Jesus Cristo disse para aquelas mulheres que Ele ressuscitaria. Ele ressuscitou, e o anjo diz: Ele ressuscitou como Ele havia dito. Sabe, irmãos, quando eu vejo o Senhor nos abençoando, por exemplo, libertando alguém, eu lembro dessa expressão: o Senhor libertou como Ele havia dito que libertaria. Você entende isso? Quando eu vejo na minha vida o Senhor Jesus Cristo realizando qualquer das suas bênçãos, qualquer dos seus livramentos, e olha que são muitos. Eu lembro, Ele fez isso como Ele disse que faria. Quando eu me coloco em oração, meus irmãos, quando eu me prostro, quando eu invoco o Senhor, quando eu, nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nas minhas lamentações, eu oro, eu busco ao Senhor, e recebo do Senhor o bálsamo, e recebo do Senhor o consolo, e recebo do Senhor o conforto, eu lembro que Ele está fazendo como Ele havia dito.
Será que a gente tem vivido e tem buscado viver exatamente assim? Lembrar que o Senhor faz como Ele havia dito que faria. A sua palavra tem promessas sem fim para as nossas vidas, meus irmãos. Para qualquer situação que a gente possa viver, para qualquer atrapalho, empecilho que a gente possa se deparar, qualquer inimigo com quem a gente possa se confrontar, a palavra tem promessas, e acredite nessas promessas, viva de acordo com essas promessas, creia que o Senhor vai cumpri-las como Ele havia dito. O Senhor ressuscitou como havia dito. O Senhor nos cura como Ele havia dito que curaria. O Senhor está conosco como Ele havia dito que estaria. O Senhor nos liberta e nos libertou como Ele havia dito que libertaria. O Senhor faz os nossos caminhos prosperar como Ele havia dito que prosperaria. Você entende isso, meus irmãos? Você consegue entender que o Senhor não falta, que o Senhor não mente, que o Senhor não volta atrás, que o Senhor não deixa de cumprir essas promessas, que a gente pode confiar e que a gente pode seguir a nossa vida pautado nessa confiança. Olha, se você hoje está com motivos para apreensão, com motivos para tristeza, com motivos para angústia, com motivos para pensar em mudar o caminho, mudar a rota, em desistir, eu quero dizer para vocês que o Senhor, que prometeu nos acompanhar, está conosco, nos dá soluções, nos dá saída, nos dá refúgio, nos dá consolo. Ele vai cumprir como havia dito. Ele não deixará que o seu nome, que a sua palavra passe vazia sobre essa terra e principalmente sobre as nossas vidas. A gente crê que o Senhor cumpre as suas promessas, então caminhemos tendo certeza de que elas nos alcançarão. Quando Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele estava dizendo exatamente: viva, viva, não somente crendo, mas viva agindo de acordo com a sua fé, com a sua crença, e eu tenho certeza que as coisas alcançarão vocês e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Essa é a palavra do Senhor para nós. A gente precisa apenas viver, acreditar e viver de acordo com essa nossa crença, com essa nossa fé, viver de acordo com a nossa esperança. Apesar daquilo que os nossos olhos nos mostram, que a gente busque ver segundo as promessas do Senhor para as nossas vidas. Porque como Ele havia dito, essas promessas irão se cumprir em nome de Jesus. Meus irmãos, o Senhor prometeu ressuscitar e ressuscitou. Qualquer coisa além disso que Ele tenha prometido para mim, para você, fazer nas nossas vidas, Ele fará. Eu costumo dizer que para nós, os seres humanos limitados, a morte é o fim de tudo. O fim. É o nosso inimigo invencível, né? É a morte. E Jesus Cristo havia prometido para nós a salvação e a vida eterna. E Ele tem cumprido isso dia a dia, pois cada um dos seus filhos que
tombam para esse mundo é recebido no céu, e a gente crê nisso. Ora, se aquilo que para nós é impossível, o Senhor já deu solução, que foi para a morte. Para todo o resto que é menor, quem pode o muito, quem pode o maior, pode também o menor, né? Quem pode mais, pode menos. Se ele pode ressuscitar, que para nós é o maior dos impossíveis, se ele pode ressuscitar, então todas as outras coisas para essa vida, para cada um de nós, ele também pode. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Se o Senhor pôde ressuscitar, não pode libertar, não pode livrar, não pode curar, não pode prosperar, não pode unir, não pode resgatar, não pode restaurar, não pode restituir. É claro que pode. Quem pode mais, pode menos. E todas essas coisas são menos diante da morte. E ele venceu a morte. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesse domingo de Páscoa, o Senhor nos faça brotar no coração a certeza maior ainda, de que as suas tantas outras promessas contidas na sua palavra também se cumprirão nas nossas vidas. Não para a nossa glória, muito menos para o nosso prazer vil, deleite vaidoso, mas para a glória do seu santo nome. Ele irá cumprir essas promessas na nossa vida. Amém, meus irmãos? O anjo chegou para aquelas mulheres e disse: ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. E o Senhor fará seus sinais, seus milagres, suas maravilhas na nossa vida, como havia dito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos agora. Deixe-me orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse domingo de Páscoa em que a gente lembra um cumprimento maravilhoso da sua promessa, um cumprimento extraordinário, um cumprimento ímpar da sua promessa no domingo de Páscoa, que é a tua ressurreição, Senhor. O Senhor ali volta à vida, cumprindo a sua própria promessa e nos dando a certeza de que essa promessa também se cumpre na nossa vida. É nesse dia, meu Deus, que eu oro a Ti e peço que o Senhor dê confiança e esperança para cada irmão, para cada pessoa que ouviu essa mensagem e que carece agora de conciliar aquilo que crer com aquilo que pratica, de conciliar, meu Deus, aquilo que professa, inclusive pela fé, com aquilo que age no seu dia a dia. Porque muitos, meu Deus, de nós, e também em muitos momentos, há em nós aquele fio de esperança, aquele fio de fé sobre o teu agir, sobre o teu mover, mas muitas vezes a nossa prática, a nossa caminhada não condiz com a nossa fé. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe agora cada pessoa que ora comigo neste momento. E que, meu Deus, o Senhor possa ajudar esta pessoa a conciliar os seus atos, o seu comportamento, a sua atitude, àquilo que acredita, à fé que professa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, possa
ministrar no coração de cada um e trazer à luz, meu Deus, os momentos em que faltou essa prática, faltou este caminhar, faltou, meu Deus, esse agir. A fé estava lá, mas o agir não. E por conta disso, algumas coisas que o Senhor poderia cumprir na vida dessa pessoa não se realizou. Pai, em nome de Jesus, sabendo, meu Deus, que o Senhor não falta, que o Senhor não mente, que o Senhor não volta atrás, eu peço ajuda a cada um, meu Deus, a agir conforme a Tua palavra, a andar conforme os Teus ensinamentos, a seguir conforme a Tua orientação, e assim, meu Deus, viverem, testemunharem da Tua bênção e do cumprimento da Tua promessa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os dias de hoje para frente, para os dias para os quais o Senhor nos tem chamado e nos tem dado, a nossa caminhada seja assim, meu Deus, pautada nessa palavra, sempre andando conforme a gente crer e vivendo conforme o cumprimento das Tuas promessas e vivendo conforme o Senhor realiza tudo o que havia dito. Eu oro em favor de cada um de nós e agradeço, meu Deus, por esse dia e por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.